Bem-vindo ao canal Futuro da Humanidade. Sou Carlos Pimenta e hoje vou falar sobre como a pandemia do Covid-19 mudou o futuro para 2030. E você já está no meio dessa mudança. Venha ver. A pandemia do Covid-19 não era algo imprevisível, mas quando ocorreu, pegou o mundo todo olhando para outro lado. Qual era esse outro lado? Conformidade dos governos com seus frágeis sistemas de inclusão social, educação e saúde. Aquisição de suprimentos de toda a natureza concentrada basicamente na China. Todos estavam felizes em pagar menos por isso, mesmo sabendo do alto risco de não se ter uma alternativa estratégica. Resistência à mudança do pêndulo geopolítico para a Ásia. Essa mudança vai durar décadas. As nações daquela região representam um mercado de consumo virgem e altamente promissor. Desunião das nações e empresas com relação às questões climáticas e também com o crescente aumento da população que demandará por suprimentos de água e alimentos. Valorização em excesso das redes sociais e do consumismo. Atraso na busca por um novo modelo econômico que fosse bom para os donos do dinheiro, mas que também reparasse o desequilíbrio social. Satisfação de todos com os progressos proporcionados pela transformação digital. Excelentes negócios para as empresas de tecnologia e também para aquelas que adotaram a tecnologia como mola propulsora de seus objetivos. Este lado ainda tinha muitos outros pontos, mas não é necessário citar todos para dar uma dimensão do susto e do medo que tomou conta do mundo. Foi um verdadeiro choque de realidade que mudou a direção em como o futuro estava sendo construído. No que tange aos aspectos tecnológicos, acho que a direção se manteve. O que a pandemia proporcionou foi um tremendo acelerador que antecipou muitas tendências. Já nas áreas de governança, suprimentos e economia, a pandemia mudou de direção. Prevaleceu a afirmativa de Milton Friedman: somente uma crise real ou percebida produz mudanças reais. E sim, tivemos uma grande crise que nos levará a construir um novo futuro pós-Covid até 2030. Vamos conhecer esses novos horizontes. O despertar para uma nova humanidade. Estar diante da morte, ver o seu contrato de trabalho revisto ou cancelado, bem como ter familiares e amigos diante da mesma situação, amoleceu muitos corações no mundo todo. Ficar em casa possibilitou para muitas pessoas maior aproximação com os entes queridos. E a solidariedade nunca esteve tão em alta. Doações de alimentos, dinheiros, bens materiais e até as cantorias nas janelas geraram um mínimo de conforto, alívio e bem-estar ao próximo. O surgimento do mundo colaborativo. Segundo Gertz Leonardes, a colaboração científica sem precedente é um dos resultados mais positivos dessa crise e se tornará a abordagem padrão para resolver os desafios científicos globais no futuro. A colaboração não apenas na ciência, entre nações também. Os discursos dos principais líderes no World Economic Forum em fevereiro deste ano apontaram para isso. Eles enfatizaram que as nações precisam ser respeitadas, mas o caminhar para o futuro é uma responsabilidade compartilhada. A aderência das nações na reunião sobre o clima em abril, onde os líderes apresentaram metas arrojadas, sinaliza a retomada do caminhar juntos na luta pela sustentabilidade. Novos paradigmas nas instituições financeiras. Elas estão condicionando seus investimentos e apostos em empresas e startups que estão agindo na prática em questões de sustentabilidade e de inclusão social. Questões de sustentabilidade e de inclusão social, se não bem conduzidas, são ameaças potenciais para o bem-estar da humanidade
equilíbrio geopolítico e dos negócios. O despertar para a escolha de novos líderes de governo. Temos consciência sobre os estragos causados por essa pandemia. Além das consequências do próprio vírus, tivemos problemas com lideranças erráticas, que agravou a situação em alguns lugares. Em contrapartida, tivemos lideranças que conduziram bem a situação. Não estamos livres de novas ameaças. Temos que ter líderes que toquem o presente e o futuro com responsabilidade. Valorização de profissões essenciais. Profissionais de saúde, cientistas, cozinheiros, entregadores de aplicativos, profissionais de supermercados, de limpeza, de coleta de lixos, do transporte público, de serviço de logística, entre outros, foram reconhecidos e aplaudidos em todo o mundo. A eficiência e prontidão deles nos mantiveram tranquilos e fora da zona do desespero. Daqui para frente, serão olhados em um patamar mais elevado e requisitados. A solidificação da educação híbrida. O emprego de tecnologias na educação já estava ocorrendo em algumas escolas, como complemento das aulas presenciais. Com a interrupção das aulas, elas tiveram que correr para colocar praticamente todo o currículo online. Aquelas escolas que não estavam usando esse processo também que tiveram que se adaptar rapidamente. As escolas públicas estão em dificuldade até agora. Aquelas que conseguiram fazer alguma coisa esbarraram na exclusão digital dos alunos. As mudanças no ensino à distância terão que ser mais ousadas e vejo uma grande oportunidade para startups atuarem no setor. O home office vai ficar. Muitas empresas adotaram o home office até para posições de trabalho, onde o melhor era o presencial mesmo. Passada a onda da pandemia, deverá ser feito um balanço e a tendência é que algumas funções fiquem em home office e outras serão híbridas, e os escritórios serão redimensionados. As tecnologias digitais serão ainda mais aceleradas. A inteligência artificial irá auxiliar na análise de dados, previsão de doenças, bem como na elaboração de medicamentos. As tecnologias de avatares, realidades virtuais e holografia entrarão no processo de conferências e eventos digitais que tomaram conta de nossas rotinas nos últimos meses. A telemedicina mudou o seu compasso e entrou nas nossas vidas, e será uma nova rotina. A robótica, que já era muito usada, ganhou novos aliados. Certamente, muitas empresas que tiveram a sua produção prejudicada vai colocá-la nos seus planos. Quem não estava no comércio online entrou, e quem já estava intensificou os seus serviços. O varejo de precisão, que é oferecer produtos e serviços personalizados, ganhará novo impulso e tecnologias digitais serão a base para tudo isso. Não pela forma como teríamos desejado. Descobrimos coisas boas nessa pandemia, que mudarão o futuro para melhor. O futurista alemão Matthias Horst diz que há momentos históricos onde o futuro muda de direção, e esses momentos são agora. Viu como você já está no meio da mudança? Você ajudará na construção desse novo futuro. Quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Até o próximo encontro.